Olá, tudo bem? Está começando agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido pelo portal SP Rio Mais. Eu sou Gabriel Duarte, aqui ao meu lado o jornalista José Guilherme Ferreira. Tudo bom, Zé? Tudo bem, Gabriel. Hoje a gente recebe aqui Marcelo Manara, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José. Tudo bom, Marcelo? Como é que tá? Tudo bem, bom dia, é um prazer estar aqui com você, Gabriel, Guilherme. A gente vai falar hoje especialmente de energia limpa, porque São José tem investido muito nesse setor, né? Mas também a gente vai dar uma pincelada em outros assuntos da cidade e que envolve urbanismo, a sustentabilidade, a questão das árvores, a arborização em São José, tudo que envolve esse setor tão importante e fundamental e que não tem apenas impacto no meio ambiente, mas também no meio social, né, digamos assim. E para começar esse papo, eu queria te perguntar sobre essas investidas agora da cidade nessa questão da energia limpa. São José recentemente substituiu os módulos de operação dos prédios públicos, né, da energia, substituiu e trocou a energia convencional pela energia solar e agora também quer influenciar as empresas da cidade a fazerem o mesmo, né? Sim, a energia é um desafio da humanidade, né? Então, um município que tem, né, esse reconhecimento de ser uma das primeiras cidades do mundo a ser uma cidade inteligente, resiliente e sustentável, tem sim por vocação, né, e esse aporte tecnológico que está no DNA de São José dos Campos, o poder público tem também essa tarefa de casa para sempre aprimorar, né, naquilo que vai promover a qualidade de vida para as pessoas. Então a energia é fundamental para isso. Então São José tem investido, né, estamos por inaugurar, o prefeito Anderson Farias fez uma visita até nas instalações da fazenda fotovoltaica, né, que vai ajudar a abastecer a energia dos prédios públicos. Estamos também concluindo as instalações das turbinas no aterro municipal da Urban, que vai também produzir 1,7 mega, que vai compor esse blend de energia verde auditável, que vai atender a 60% da energia consumida dos prédios públicos. Por que você falou auditável assim? A necessidade de rastreabilidade. Então, você tem, por exemplo, os veículos elétricos. O veículo é não poluente, é elétrico, tem toda uma pegada de sustentabilidade. As principais cidades do mundo estão abolindo, inclusive na região central, né, Paris e outras cidades, que não pode mais andar carro a combustão no centro da cidade, somente carro elétrico. Mas nada adianta se você for na bomba para abastecer o carro elétrico, e aquela energia está chegando ali porque foi produzida numa energia de uma usina a carvão. Então isso não tem rastreabilidade, né? Ela não é uma energia verde auditável em toda a sua cadeia. A nossa será. Então toda a cadeia, desde da usina, como é produzida essa energia, nós falamos que ela é energia verde auditável porque você pode ir lá na fonte, você vai perceber que ela é não poluente e a hora que ela chega para abastecer a frota da linha verde, abastecer a futura frota de transporte público, os ônibus elétricos, abastecer os prédios da cidade, todas elas com essa energia que na fonte ela é não poluente. Perfeito. E você comentou que a ideia é que 60% da energia seja renovável, sim, seja limpa. Renovável, tem um plano solar da cidade para que a energia um dia de fato seja completamente limpa e renovável? Sim, todas as cidades, né? Vocês trabalham com algum prazo? A humanidade tem buscado isso, né? A geração, né, de energia renovável. E inclusive o Brasil é um exemplo para o mundo, né? A gente costuma, né, criticar muitas coisas do Brasil na questão da energia. O Brasil é um exemplo, porque a nossa matriz ela é não poluente, é a base de usinas hidrelétricas, né? Tem impacto, porque para encher o reservatório causa muitos impactos físico-biológicos, impacto socioeconômico. Então ela não é uma energia limpa totalmente, 100%. Mas ela é a base renovável, né? A gente pode auditar essas. Isso, pode. E também o programa de álcool, que nasceu aqui em São José dos Campos, né? O programa do álcool, a mobilidade à base de energia renovável.
Ela é poluente, porque né, a combustão, mas é uma energia renovável, não é de fonte de petróleo, né, é fonte não renovável. Então o Brasil tem exemplos belíssimos. Em São José dos Campos tem essa, né, essa busca, então você produzir energia através do biogás do aterro sanitário. Em 2006, São José foi uma das primeiras cidades que começou a queimar esse gás para que ele não comprometa as camadas da atmosfera. Então, desde 2006 queimando. Aí, agora, nós recentemente, né, nós mudamos a lei orgânica para permitir a usina, a geração termoelétrica, que era vedado na lei orgânica. Ao mudar isso, nós permitimos que colocassem essas turbinas nesse flare, nessa queima do gás lá no aterro sanitário, para produzir 1,7 mega. Então também é uma energia verde auditável, porque ela vem de fonte renovável, né? E estava queimando lá, estava queimando, não gerando nada, né? E também isso é sustentabilidade, é você aproveitar um recurso natural para extrair dele o máximo de benefícios sustentáveis. A gente estava conversando aí antes de começar a entrevista sobre o papel social, né, dessas mudanças, né? Queria que você falasse um pouco disso. Eu acho importante, né, saber que não é uma questão meramente de sustentabilidade do meio ambiente, né? Tem o seu valor social. Como é que a gente audita isso? Isso, Guilherme, é importante, porque essa diferenciação, essa pulverização da matriz energética, você ter várias fontes de energia para abastecimento próprio, abastecer os próprios públicos, a mobilidade elétrica. E agora, recentemente, né, o prefeito Anderson Farias lançou o programa São José Solar, que é um subsídio que a prefeitura vai dar de até R$20 mil para entidades assistenciais, para microempreendedores individuais, as MEIs, os pequenos comerciantes, porque oferecendo condições para que implantem painéis fotovoltaicos para ajudar a equacionar o custo da energia nessas pequenas empresas e entidades, né? Isso porque mudança climática, tivemos no período agora, né, muito curto, 2 graves crises de abastecimento hídrico, né? Então, a seca que aconteceu em 2014 2015, que foi a maior da história do estado de São Paulo, e em 2021 se repete com a maior crise hídrica da história do Brasil. Isso tem um reflexo imediato, a bandeira vermelha na conta nossa da energia. E isso, junto com a pandemia, é morte certa para pequenos comerciantes que têm lá seus 2, 3 freezer e tal. Então, percebendo isso, né, a prefeitura lançou esse programa para que as pessoas sejam incentivadas, né, a colocar os painéis fotovoltaicos para ajudar a geração de energia, né, não ser autossuficiente, mas para ajudar a equilibrar isso. E isso acarreta no quê? Garantia de emprego, os pequenos negócios, a economia girando, né? Então tem também esse viés social que é muito importante, usando a energia sustentável como elemento, como ferramenta, como insumo para geração de emprego e renda. E para esses empreendedores que querem participar do programa, como que faz? Como que eles podem entrar, né? O que eles precisam fazer para ter o cadastro e tudo mais? Isso. Nós lançamos agora, né, foi aprovado na Câmara Municipal, a lei que instituiu o programa São José Solar. Até meados agora de setembro nós faremos publicar o decreto que traz essas regras. Mas resumidamente para entidades sociais, o subsídio de até 90% e até R$20 mil. Para mês, até R$12 mil ou 60%. E aí entra numa fórmula, né? Aí vai a faixa
né? A faixa 1 é para as entidades assistenciais, a faixa 2 para MEI, da 2 a 8. Aí depende da renda da empresa, do lucro da empresa anual, ela entra numa fórmula e aí vai 20%, 30%, 50% desse subsídio. Os interessados, eles implantam o sistema no seu comércio, vão até a prefeitura, apresenta a nota de quanto gastou, com a anotação de responsabilidade técnica, tudo certinho, e a prefeitura reembolsa nessa proporcionalidade. Manar, você tem acompanhado como é que anda a implantação de painéis assim nos condomínios, em residências aqui em São José? Sim. Essa é uma ideia que está circulando entre pessoas que não têm as empresas, mas têm a sua casa e quer ter o seu painel? Sim, sim. Eu mesmo coloquei na minha casa, né? Olha, exemplo, né? E uma coisa também muito interessante. Em março de 2022, nós publicamos um novo Código de Obras. O Código de Obras é a regra que você tem que seguir para você poder ter aprovado na prefeitura para fazer uma pequena reforma na sua casa, construir uma casa, construir um edifício, um hospital, um shopping center, uma indústria. Como que se constrói em São José dos Campos, tem que atender a essa regra que chama Código de Obras. São José foi a primeira cidade no Brasil que, de certa forma, aboliu a construção convencional e passou a exigir, como regra, que qualquer edificação aconteça utilizando os conceitos da construção verde, o green building, né, a construção sustentável. Esse green building é uma ideia que nasceu aonde? Inclusive ele faz parte da certificação, é uma certificação mundial. Então tem várias certificações, LEED, Aqua, tem várias certificações. Uma delas é o green building. Ela trata do green building, que é construir verde. Tá. Né? Então são os conceitos da sustentabilidade para a construção civil. Então essa regra, que é o Código de Obras, nós estabelecemos uma pontuação. Então nela você vai ver lá que tem 85, 86 equipamentos, insumos, materiais apontados como sustentáveis. Então, para você ter o seu projeto analisado e aprovado na prefeitura, você tem que atingir uma pontuação mínima. Se não atingir a pontuação mínima, ele já é indeferido de imediato. Isso quer dizer o seguinte, que para você propor a construção de uma casa, você tem que ir lá atingir aquela pontuação mínima de 150 pontos, utilizando desse rol de 86, que quer dizer o seguinte, eu vou colocar um sistema de economia de água, eu vou plantar mais árvores, eu vou aumentar a superfície permeável. Você ganha 5, 10, 20, 30 pontos. É uma checklist, assim, né? É um checklist. E aí você vai somando pontos. Atingiu aquela pontuação mínima, você protocola na prefeitura. Se você atingir uma pontuação máxima de 300 pontos, o seu projeto passa na frente dos outros. Então isso para grandes obras, como edifícios, grandes construções, o tempo é um fator... É dinheiro. Né? Então também o fast track, de sustentabilidade é um componente legal. Então, respondendo também, né, a sua indagação, o aumento das superfície com painel fotovoltaico em residências, em condomínios, também vem em resposta ao Código de Obras. Porque você colocar painel fotovoltaico é uma das que mais pontua dentro desse critério para ter o projeto aprovado. Isso foi muito interessante, que até a organização que faz todo ano o evento europeu que chama Green Cities convidou São José dos Campos para apresentar esse Código de Obras, né? Porque estabelecer como regra, como política pública, foi uma inovação. E de março de 2022 até agora, nós temos mais de 70 prédios que estão sendo construídos. Aí, e como os construtores viram esse código? A princípio, com uma preocupação de que seria um aumento de custo, né? Que não é de tudo verdade isso. Porque o que acontece? É uma dinâmica de prosperidade. Quando você estabelece como regra,
As empresas prestadoras de serviço falam, opa, eu quero ir para São José dos Campos, porque lá é regra isso. Então, uma empresa de painel fotovoltaico estão vindo se instalar em São José dos Campos, porque atrás desse mercado, né? O próprio parque tecnológico, com empresas que desenvolvem soluções, né, para muitas coisas. São José passa a ser o foco, né, uma cidade que recepciona esse Os nicho fornecedores de mercado. para esse. Isso. E isso também faz baratear a concorrência, né, que advém disso, né? Então, as construtoras olharam com uma certa preocupação, mas como nós construímos todas essas políticas públicas, desde o plano diretor, zoneamento, código de obra, com um amplo debate, com transparência, com participação e controle social, porque nós levamos para os colegiados, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, Conselho Municipal de Meio Ambiente, realizamos audiências públicas, oficinas. Então, o segmento da construção civil, aqui representado pela Convap e outros, a Convap, por exemplo, participa muito desses colegiados e ajudou a construir a proposta, a regra do jogo, né? Então, assim, foi uma resistência inicial preocupado com um custo, mas foi uma fase também, passada já, né? Também sabem que o adquirente daquele produto imobiliário, quem vai comprar um apartamento, uma casa, está cada vez mais interessado em saber que a minha conta de condomínio vai diminuir porque o prédio tem painel fotovoltaico, né? Então, é uma relação de ganha-ganha. Perfeito. E nesse ponto que você tocou sobre os custos que são reduzidos com os painéis fotovoltaicos, eu queria que você fizesse um balanço da instalação lá em Cachoeira Paulista, dessas energias, desses painéis fotovoltaicos lá, que tem influenciado aqui em São José agora. Como que tem sido? Como que está até o momento? Então, Gabriel, isso foi uma sacada muito inteligente do modelo de compra da energia. Porque foi na época ainda do então prefeito, hoje vice-governador Felício Ramute, a prefeitura não comprou uma fazenda fotovoltaica. Ela comprou por edital, lançou um certame para comprar a energia produzida por uma fazenda fotovoltaica. Então você me fornece a energia, se você quer instalar aqui em Roraima, onde você quiser, né? Então a empresa que ganhou o certame, ela buscou onde o metro quadrado fosse mais adequado, mais competitivo, né? O que importa... Mas tinha que bater sol, né? Tem que bater sol, né? E o que importa é que nós temos a garantia contratual, através desse certame que resultou no contrato, desse aporte de energia verde auditável, né, vindo de uma fazenda fotovoltaica. No caso do aterro da usina de biogás, já não, porque o aterro está ali, então instalamos, são 6 turbinas, que vão produzir 1,7 mega, e também, que a gente fala, vai compor esse blend de energia verde, que vai abastecer os próprios públicos, né? Então o prefeito Anderson deve inaugurar esses... Nós já vimos umas fotos do prefeito com as vaquinhas. Isso, então, ficou legal aquela foto, né? Ficou legal aquela foto. Foi lá, gravou vídeo, né? É uma foto que mostra aí que a energia pode estar lá, né? Sim. Numa fazenda mesmo. É uma fazenda. É uma fazenda e com também produção fotovoltaica, né? E Zé, você falou de vaquinha agora, você me lembrou de um outro assunto que é interessante aqui na cidade, que é o terreno das vaquinhas aqui no Aquários, que vizinho aqui nosso, famoso, que todo mundo fala, todo mundo tem muita curiosidade sobre. Eu queria saber se tem novidades do que, enfim, vai acontecer com o terreno. Sim, esse terreno foi motivo de grandes debates na época do zoneamento, né? Sim. Inclusive, assim, debates muito ricos, muito construtivos, porque o joseense gosta de discutir a cidade. Então, no plano diretor e no zoneamento foram 150 reuniões, né, quase o dobro do que São Paulo fez na capital, né? Então, decorreu de um grande pacto com a sociedade. E naquela oportunidade,
esse terreno, conhecido como terreno das vaquinhas, depois virou terreno Girassóis, né? Agora volta a ser voltou a vaquinha. Aqui vocês viam aqui uma visão privilegiada dos Girassóis, né? Acompanhávamos todo o crescimento. E esse é reconhecido como um dos 10 terrenos de maior potencial no estado de São Paulo, né? Porque é uma região infraestruturada, é uma área, né, importante na cidade, geração de emprego, renda. Então, a opção foi para que nós tivéssemos um desenvolvimento através de parcelamento de solo, né? E esse parcelamento com regras específicas. Então, o zoneamento definiu regra que somente essa área tem. Vai tamanho ser de vertical? lote, vertical. Uma parte ele né, no entorno do Sunset, até para não impactar com a questão, você colocar um vertical muito próximo do horizontal. Ali ele é horizontal, né? Porque ele é dividido em 2 módulos. E dentro da centralidade, onde ele é a maior parte do terreno, porque ele é um L, né? Então é onde ele vai ser em todo o L. Isso, e ele Empreendimento. em todo o L. Então na parte ali de baixo ele é horizontal, e nessa parte maior aqui, que dá frente para Cassiano Ricardo, ele vai ter a maior praça, talvez, do Vale do Paraíba, que é 2,5 vezes o tamanho da atual Ulisses Guimarães, né? E também em todo o entorno foi definido pelo zoneamento regramentos, tamanho de lote específico, para que não tenha, né, alguns problemas de muito adensamento. E aí, o que o empreendimento vai oferecer para a cidade para poder ficar aí, né? Porque ela vai impactar o trânsito, o problema de esgoto, água, né? Escoamento. Sim. O esgoto e água, que é uma questão muito reclamada aqui dos moradores do Aquários, porque o Aquários original ele nasceu horizontal, né, enquanto aprovação. E ao longo do tempo, por mudanças na legislação, ele verticalizou. Então, a infraestrutura prevista e implantada inicialmente teve que ir se readequando. Diferente do que acontecerá nessa área do terreno das vaquinhas. Então, todo o dimensionamento do abastecimento de água, sistema de coleta de esgoto, abastecimento de energia, eles vão ter que atender às diretrizes, às regras colocadas pelas concessionárias desse serviço público, né? Então, já vai nascer dimensionado para isso. Então, esse problema ele é naturalmente já superado quando da aprovação pela Sabesp e pela EDP com relação à infraestrutura que vai ser colocada. Você já tem um cálculo de o quanto de gente Sim. vai morar aí? Na expectativa, pelo zoneamento, pelo tamanho dos lotes, pela distribuição, a gente fala do layout do parcelamento, podem surgir aí em torno de 40, 45 novos edifícios, né? E o que é importante, pela regra definida no zoneamento, todo o entorno dessa praça, dessa grande praça, obrigatoriamente tem que ser por fachada ativa. Então, fachada ativa, o que é? São os prédios que nascem como o Pátio das Américas aqui, que tem comércio embaixo. Uma vida de comércio. Isso, né? Então, como o impacto que você falou, Guilherme, tem um impacto muito positivo, que é a expectativa de que esses comércios que surjam aí vão oferecer em torno de 3 a 5 mil postos de trabalho, emprego, né? Emprego e renda para muitas pessoas. Nós estamos falando de um empreendimento para valer, né? Sim, é um empreendimento de porte. Não. E a proposta que a empresa que está desenvolvendo esse projeto apresentou é bastante inovador. Ele é um projeto transformador na característica urbanística, né? A empresa daqui não? Não, é uma empresa do Rio Grande do Sul que tem vários projetos no Brasil. Como que é o nome da empresa? Idealiza. E eu fui conhecer a minha equipe, levamos a equipe toda lá para Pelotas, que eles construíram um bairro novo lá. E é muito interessante, as ruas com traffic calm, eles têm muito da pegada sustentável, de fazer jardim de chuva, superfícies drenantes, muito arborizado, precisa começar a plantar, né? Porque não tem nada aí. Não tem nada, Não tem né? nada. Então, vai ser um desafio. E é um ganho ambiental.
É um ganho ambiental nesse sentido, porque você ter a pastagem, né, para muitos assim, é uma superfície verde. Mas em termos do valor ambiental agregado, o projeto final vai oferecer um parque arbóreo aí muito maior, né, do que tem hoje. E eu acho que justamente é uma preocupação das pessoas, porque quando se pensa que vai ter uma construção ali, as pessoas pensam, vai virar tudo concreto. Sim. E não é bem assim, né? Não é. E eles têm assim uma arquitetura diferenciada, né? Então é bem legal. Assim, tem um nome o projeto? Os empreendimentos deles. Ou vão ficar no Davaquim? Terreno da Vaquinha. Eles, os lançamentos deles, que eu conheci em Pelotas e o que eles estão concretizando agora em Uberlândia, chama UNA. Então é UNA Uberlândia, UNA Pelotas. Então não sei se é o nome que eles vão dar aqui. Mas até para vocês conhecerem, né, quem quiser aí estar nos acompanhando, digitar, né, Idealiza Pelotas, tem lá o filme, é bem legal, bem legal. E o que falta para começarem esses trabalhos? Tá, agora eles tiveram a pré-aprovação no âmbito da prefeitura e agora eles foram para o estado, que é o Grapoab, que é o grupamento que reúne lá a CETESB, SABESP, a Secretaria de Habitação, analisa o projeto e a expectativa é que no primeiro semestre do ano que vem iniciem as obras do parcelamento. Que são fases. Sim, começa com o parcelamento. Loteamento. O loteamento. Então faz o viário, distribui as quadras, depois faz toda a divisão. Né, cada quadra vai nascendo aí os empreendimentos. E no geral, a ideia de que esteja tudo de pé aí no terreno, já tem um plano? Em quanto tempo? Nós acreditamos assim que como é uma área muito atrativa, alavancagem de investimentos e tal, a consolidação desse empreendimento ocorre no máximo em 10 anos. 10 anos. Então, 10 anos também tem outra entrevista aqui e você vai estar apontando para os edifícios, não é isso? Sim. Tá mesmo aqui, ó, já nós vamos ver se a praça vai ser grande mesmo, né? Não, isso com certeza. Com certeza. Com certeza, porque o projeto é aprovado assim, né? Então eles já vieram, conversaram com as associações representativas aqui do Aquário. Então eles têm também essa pegada muito interessante, porque eles conversam com a comunidade em entorno, né? A Convale está participando Quem? desse processo. A Convap. Convap. Não sei dizer. Porque essa parte já de relação comercial, né, não entra na prefeitura. Uhum. Mas assim, o que eu sei é que eles já promoveram reuniões com as entidades, parece que tem 4 associações aqui no Aquários, que são representantes do bairro, né? Então eles já promoveram rodadas, 2, 3 rodadas para apresentar o projeto, para dialogar com as entidades aqui do Aquários, mostrar, né, como que pretendem implementar o projeto. Mas para nós na prefeitura, assim, a leitura que eu faço dos 78 empreendimentos que estão sendo discutidos de parcelamento de solo, loteamento em São José dos Campos, é um dos mais arrojados, mais inovadores. Que legal. Viu, Manara? A gente está acabando a entrevista, né? Já estamos quase. Mas eu não poderia deixar de perguntar como anda o programa de arborização da cidade. E a gente falou aí você falou aí que vai ter um conjunto de arborização muito importante aí, mas a arborização fora daqui continua. Sim. Como é que está essa questão hoje? Nós estamos plantando? Sim, estamos com uma frente de 5.000 plantios. Eu aproveito a audiência de vocês aqui para quem quiser plantar na porta da sua casa, do seu comércio, uma árvore, é só entrar em contato no 156 e falar eu quero receber o plantio, porque nós já temos a empresa contratada e está plantando 5.000 novas árvores na arborização de São José dos Campos. E nós temos encontrado resistência da população, viu? Na porta de casa, todo mundo quer abraçar a árvore, mas quando vai na porta da casa, não quer. Então precisamos quebrar isso. Essas árvores são dentro
desse conceito de plantar árvores nativas, né? Isso. Da região, né? São árvores, assim, os principais critérios, árvores adequadas nos locais adequados. Porque as pessoas têm resistência, e eu entendo, porque há 20, 30 anos, né, nós não tínhamos muita consciência técnica sobre a arborização urbana. Por exemplo, nós que somos mais do trecho, né, o Gabriel é novo, mas no dia da árvore, a gente distribuía muda para a criançada na escola. Aí pegava uma figueira, que é uma árvore gigantesca. Destruía a casa. A criança chegava lá, pai, vamos plantar essa árvore. Plantava meio metro do muro. Essa árvore, depois de 20 anos, estava levantando a casa junto, né? Então, hoje já não se faz mais isso. O que nós fizemos? A prefeitura contratou uma empresa que realizou a prospecção, a pesquisa, a identificação de 30 mil locais aptos a receber árvore na cidade. E agora nós estamos lançando o esforço das 5 mil primeiros desses 30 mil estudos, né? Então a chamada para a população é: não se preocupem, porque vai ser uma espécie adequada no local adequado, prioritariamente nativa, né? Então nós estamos, o Arboriza, que é o grande selo, né, que envolve 5 ações: saúde das árvores, cadastramento do patrimônio arbóreo, colocar o crachá nas árvores, né? Famoso crachá. Nós já estamos com 46 mil árvores com crachá. Inclusive, uma coisa muito legal. Continua isso. Continua. Isso é contínuo. A meta é atingir 80 mil. 80 mil árvores cadastradas. E é legal quando você entra no GeoSanja. Vocês conhecem o GeoSanja? É a nossa plataforma aberta. Então você entra no celular e digita GeoSanja. Ali você tem todos os mapas, todos os serviços, onde tem feira, onde tem Wi-Fi, as obras públicas. Então você tem ali a transparência de todas as obras. Então você entra, você clica em cima da obra, tem lá o relatório, fotografia, quanto que custa essa obra, transparência total. E tem o plano diretor, tem o zoneamento e tem, a hora que você clica no ícone da árvore, aparece essas 46 mil árvores cadastradas. Você clica em cima daquela árvore na porta da sua casa, lá na ferradura, você pode fazer isso. Você clica, vai aparecer que a árvore Eu já cliquei foto, em algumas. né? Então o GeoSanja é essa plataforma que a pessoa pode acessar. Ali é a ficha. Ficha técnica, né? Ficha técnica. Ficha técnica da árvore. Tem o nome científico, Se tem laudo, tem uma fotografia, tem que jeito que ela é, que jeito que ela não é, né? E isso tudo, Guilherme, tem mostrado que nós estamos no caminho correto, porque São José é a única cidade no Brasil. Agora, em outubro, nós vamos receber pelo 4º ano consecutivo uma honraria da ONU, através do Arbor Day, que é um programa da ONU, que avalia a gestão do patrimônio arbóreo nas cidades do mundo. São José, desde a primeira edição dessa honraria, São José já foi reconhecida como uma Tree Cities of the World. Então, 2019, 2020, 2021, 2022. Eles vão premiar agora o levantamento 2022. Então, nesses 4 anos, São José dos Campos é reconhecida como uma cidade que mantém uma sua... Tree Cities. Sem contar esse aspecto mais folclórico e exótico, né? Dessas árvores da grande árvore lá do parque, Sim, né? A árvore da chuva. A árvore da chuva. Sei lá, aquela alameda lá de... Tivoli. Que é super arborizada, né? Nós temos aí as árvores frutíferas lá da ferradura, porque tem remanescente, né? Da velha propriedade. Mas nós temos um programa... Tem o abacateiro, a dona não deve gostar muito, né? Mas tem muita goiaba e araçá, né? Amora. Nós temos um programa que chama os Pomares Nativos Educativos. Nós já implementamos 42 pomares, desses que são em áreas públicas, praças da cidade. Esses pomares são de frutas nativas. Então, cabeludinha, araçá, pitanga, fugiu. Falei grumichama?
Não. Grume Ainda Chama. não. Grume Chama não Grume conheço. Chama não conheço Grume também. Chama Nova. é uma pitanguinha preta, assim, que está na lista de espécie ameaçada. E nós E isso, plantamos- acesso, as pessoas podem comer essas frutas. Sim, é para isso. Por isso que chama educativo. Então, nós já temos 46, isso está no plano de governo do prefeito Anderson. Você sabe que... Esses pomares também estão lá no Estão em Geossanja? praças. Estão. A gente consegue identificar? Estão. Legal. E assim, eu tive na Semana da Água esse ano, março, nós fomos lançar os alevinos, né? Que a gente faz o repovoamento dos lagos para as pessoas terem esse lazer da pesca. Lá no Santa Júlia, no Parque Linear Santa Júlia. E aí, antes de começar o evento, eu fui caminhar, né? Na pista que o secretário Minoro fez lá para caminhada e tal. A hora que eu passei, eu vi no meio de um pomar, desses pomares aí. E eu levei, né, para os estagiários, para a criançada que estava lá, assim, ó, mão cheia de araçá, nunca tinha visto. Araçá é uma goiabinha, né? Tem araçá amarelo, araçá roxo. E assim, assim você está caminhando, passa e vai... Você sabe que catando. essa ideia do aproveitamento da natureza dessa maneira, né? Nos países da Escandinávia, eu tive a oportunidade de visitar na Suécia um programa desse, que o cidadão tem direito ao que nasce, aonde brotar. Inclusive, isso já é utopia, em propriedades particulares. Você pode encostar o seu barco num terreno particular, desse é lógico que você não vai acabar com o negócio. Né? Será que um dia a gente chega lá? Eu vou te falar na arborização urbana. Sabe que existe uma restrição, porque às vezes a pessoa fala, por que na arborização não põe frutífera? Pois sabe que né, vamos pensar aqui porque se existe um lugar que é primeiro mundo, é a Escandinávia. Né? A gente está meio longe disso, porque se você planta uma frutífera, dá briga de vizinho. Porque assim, você planta uma goiabeira. Aí a dona Maria aqui olhando aquela goiabinha pequenininha. Aí o filho do seu Zé aqui do lado vai lá e pega a goiabinha verde. Ela fala, mas eu tava olhando essa goiaba aí, eu queria pegar. E sai, começa a se estapear por causa de uma goiaba. Então ainda nós precisamos ter um aprimoramento de comportamento da sociedade aí. Vamos ver primeiro se deixam plantar essas 5 mil. Isso, né? mas as mudas, os pomares estão aí. E agora eles vão ser identificados com uma placa, né? Também vão ganhar plaquinha, então. Uma placa, um banner geral, que você passa, você olha, você vê o banner, você vê que aquele é um pomar. Legal. Né? Aqui perto tem vários, né? E é isso então, perfeito. Marcelo Manara, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Manara, seja sempre muito bem-vindo e sempre volte mais vezes trazendo novidades. E quando sair o terreno, nós temos nós temos em 10 anos. E tem depois de já 30. Tem agenda, depois 30. 10 e 30. 10 e 30. Então... Agenda 10 e 30. É bom, né? Porque a gente tem compromisso, a turma reza pra gente não morrer, né? É isso aí. Vai legal. Fechado. Gabriel, Guilherme, eu que agradeço a oportunidade. Estamos à disposição sempre que convidados, porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa para bater papo e informar, né, a todos os joseenses, porque bom mesmo é viver em São José. Né? Isso aí. Obrigado também, Zé. Obrigado a você que nos acompanhou. Você pode conferir esse episódio e outros do nosso podcast no Spotify, no YouTube e nas demais plataformas de streaming. Até a próxima.